O ditador russo Vladimir Putin teria feito um acordo com Donald Trump, ainda no Alasca, para que a Rússia não impedisse os Estados Unidos da América de capturarem o ditador venezuelano Maduro. E os Estados Unidos da América, em troca, supostamente cedem a Ucrânia para a Rússia e reconhecem que essa é uma zona de influência de Moscou. Esse foi o material publicado ontem pela agência Reuters, e a publicação escreve que, apesar da derrota de Putin na Venezuela, Moscou aguarda ansiosamente os potenciais benefícios da divisão do mundo em esferas de influência pelo presidente Donald Trump. Mas aqui, algumas peças do quebra-cabeça imediatamente começam a se encaixar. Porque hoje, o próprio Donald Trump declarou publicamente que a nova presidente da Venezuela, Delcy Rodrigues, deve anunciar um embargo total de petróleo contra todos os adversários dos Estados Unidos da América, entre eles a Rússia. Além disso, Trump pediu urgentemente para se livrar da agência russa na Venezuela. O ministro da Defesa dos Estados Unidos da América, Pete Hegseth, ridiculariza a defesa antiaérea russa, que falhou totalmente durante a captura de Maduro. O Departamento de Estado dos Estados Unidos da América afirma que o hemisfério ocidental é zona de influência exclusiva dos Estados Unidos da América. Trump declara que os Estados Unidos da América voltam à doutrina Monroe, usada como base pelos russos. Trump está pronto para dividir o mundo com Vladimir Putin, como no século XIX entre Europa e Estados Unidos da América. Mas vamos analisar todos os prós e contras da teoria de que Putin e Trump supostamente teriam concordado em trocar a Ucrânia pela Venezuela. Meu nome é Alexei Pitti. Vamos discutir esse assunto juntos, mas antes de começarmos, peço que você se inscreva no canal, deixe um like neste vídeo e escreva qualquer comentário abaixo. Isso ajuda muito na divulgação do conteúdo no YouTube. Vou ficar muito grato pelos seus comentários e não se esqueça de se inscrever no meu canal do Telegram, Pitti News, o link está na descrição deste vídeo. Lá nós publicamos notícias em tempo real assim que elas chegam. A agência Reuters afirma que Vladimir Putin e Donald Trump teriam feito um acordo para dividir o mundo. E o fato de Moscou não reagir de forma alguma à captura do líder venezuelano Maduro é uma prova direta disso. Dizem que agora Putin espera que Trump também não interfira na guerra da Rússia contra a Ucrânia. A agência lembra que as forças especiais dos Estados Unidos da América capturaram Maduro apenas 8 meses depois que o presidente russo concordou com uma parceria estratégica com a Venezuela. Trump disse que os Estados Unidos da América assumem temporariamente o controle da Venezuela, que possui as maiores reservas de petróleo do mundo. Alguns nacionalistas russos criticaram a perda de um aliado e compararam a operação rápida dos Estados Unidos da América com a incapacidade da Rússia de assumir o controle da Ucrânia em quase 4 anos apenas da fase em grande escala da guerra. Agora vou citar a Reuters, em outro nível. O que a Rússia apresenta como pirataria e mudança de regime por parte de Trump no quintal dos Estados Unidos é mais tolerável para Moscou, especialmente se Washington ficar atolado na Venezuela. Uma fonte russa de alto escalão afirmou que, se isso é um exemplo da doutrina Monroe de Trump em ação, então a Rússia também tem sua própria esfera de influência. A fonte se referia ao desejo da administração Trump de restaurar o domínio dos Estados Unidos da América no hemisfério ocidental e reviver a doutrina Monroe do século XIX que declarou essa região como zona de influência de Washington. Vale destacar que Putin busca afirmar a influência russa nas ex-repúblicas soviéticas, Ásia Central, Cáucaso e Ucrânia, o que Washington combate desde o fim da Guerra Fria. Putin não comentou publicamente a operação dos Estados Unidos da América na Venezuela, mas o Ministério das Relações Exteriores da Rússia pediu a Trump para abandonar a doutrina Monroe e dialogar. E então, mais adiante, de repente, aparece uma citação do propagandista russo Sergei Markov, que diz, abre aspas, Trump roubar o presidente de outro país prova que não há direito internacional, só a lei do mais forte, algo que a Rússia já sabia há tempos. A doutrina moderna de Monroe permite várias interpretações. Os Estados Unidos estão realmente prontos para reconhecer a supremacia da Rússia sobre a antiga União Soviética, ou é simplesmente que os Estados Unidos são tão poderosos que não tolerarão nenhuma grande potência, nem mesmo próxima deles? Mais adiante no material há uma citação. Esse era o suposto furo da Reuters, que Putin e Trump teriam feito um acordo, ou seja, não há furo algum. Para Putin e Xi Jinping.
O fato de o presidente dos Estados Unidos da América estar focado no hemisfério ocidental e potencialmente preso justamente nesse hemisfério ocidental parecia mais do que aceitável, considerando que a Rússia está focada na Ucrânia e a China em Taiwan, mas se a questão fosse apenas o hemisfério ocidental, é óbvio que os russos realmente há muito tempo consideram toda a ex-União Soviética como sua esfera de interesses. E eu lembro que ainda em novembro-dezembro de 2021, antes da invasão em larga escala na Ucrânia, Moscou exigia de forma direta e pública que a OTAN voltasse às fronteiras de 1997, ou seja, saísse do território da ex-União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, mas a OTAN só cresceu desde então e no último ano a Rússia sofreu logo 4 derrotas geopolíticas. Síria, claro, a queda do regime de Bashar Assad, o acordo entre Azerbaijão e Armênia, algo que Moscou não conseguiu fazer por muito tempo, a faixa de Gaza e um Irã enfraquecido. Agora, a Venezuela. O Kremlin precisa dar explicações aos russos para que pensem que tudo foi planejado desde o começo. Na Venezuela, o regime de Maduro caiu não porque os russos, impotentes, não conseguiram ajudá-lo de forma alguma, mas porque o grande geoestrategista Vladimir Putin já teria acertado alguma coisa com Trump. Na verdade, não houve nenhum acordo de bastidores entre as duas superpotências para trocar o pós-união das repúblicas socialistas soviéticas pelo hemisfério ocidental. Na verdade, os Estados Unidos nem precisam dar nada à Rússia em troca do hemisfério ocidental. Além disso, os Estados Unidos nem sequer perguntaram à Rússia. Trump afirmou publicamente de forma direta que não se importa com a opinião de Vladimir Putin sobre a Venezuela. Quando ele ordenou a captura de Maduro, não discutiu isso com Putin. Se duvida, ouça a imprensa novamente. A coletiva de imprensa de Donald Trump a bordo do avião presidencial foi literalmente anteontem. Pete Hegseth também zombou ontem da defesa aérea russa na Venezuela, que falhou. Ele afirmou que cerca de 200 soldados nossos entraram no país, capturaram o presidente e o levaram sem reação da defesa aérea russa. Desculpe, mas foi isso. Além disso, hoje Trump apresentou uma série de exigências à presidente interina da Venezuela, Delcy Rodrigues, e declarou que está pronto para enviar tropas à Venezuela caso ela se recuse a cooperar com os Estados Unidos da América. Washington exige endurecer o combate ao narcotráfico, expulsar agentes de países ou redes hostis aos Estados Unidos da América e suspender a venda de petróleo aos adversários dos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América solicitaram a Rodrigues, empossado após a captura de Nicolás Maduro pelos Estados Unidos da América, que liberte americanos presos na Venezuela. Aqui é importante explicar alguns pontos. Na véspera, o secretário de Estado dos Estados Unidos da América, Marco Rubio, declarou abertamente que a Venezuela não deve ser um centro operacional e hoje Trump já pede ao novo presidente da Venezuela que expulse do país todas as redes de agentes russos. E não só lá, tanto os cubanos quanto os chineses e iranianos, os cubanos que apoiaram o regime de Maduro, também devem deixar esse país. Ou seja, Trump declarou abertamente que não deve haver russos nem estruturas ligadas a eles na Venezuela. E isso é importante também para a Ucrânia, porque na Venezuela estavam produzindo drones em massa para os russos. Mas sobre isso eu vou falar em um episódio separado. Se ainda não se inscreveu, faça isso no canal. A Venezuela também deve parar de negociar petróleo com os russos. E aqui, não se surpreenda sim, a Rússia comprava petróleo da Venezuela para depois revendê-lo sob a marca da Rosneft e lucrava com isso. Além disso, segundo fontes do jornal Financial Times, autoridades dos Estados Unidos da América esperam que a nova líder da Venezuela promova eleições livres no país e, em seguida, renuncie ao cargo. Essas exigências voltadas para o fortalecimento das relações entre os dois países foram anteriormente rejeitadas por Nicolás Maduro, mas agora o novo presidente parece concordar com isso. E lembro que na segunda-feira Trump declarou em entrevista à National Broadcasting Company News que, se Rodrigues deixar de cooperar com as autoridades americanas, ele pode enviar tropas para a Venezuela. Esse comentário está em sintonia com a declaração feita por Trump no domingo, quando ele disse, cito, "Se eles não se comportarem direito, nós realizaremos um segundo ataque." Pronto! Na conversa, Trump esclareceu que por enquanto não considera necessária uma intervenção militar, mas não insistiu que os Estados Unidos da América atualmente não estão em guerra com a Venezuela. Citação de Trump.
Estamos em guerra com aqueles que traficam drogas, estamos em guerra com aqueles que liberam seus prisioneiros das prisões para o nosso país, e também com seus dependentes químicos e seus pacientes de hospitais psiquiátricos que enviam para o nosso país. No domingo, a nova presidente da Venezuela, Rodrigues, pediu a Washington reconciliação e cooperação, declarando que o novo governo da Venezuela convida os Estados Unidos da América. Citação sobre o trabalho conjunto em um programa de cooperação voltado para o desenvolvimento comum dentro do direito internacional e para o fortalecimento da convivência duradoura na comunidade. E lembro também que na véspera começou no Tribunal Federal de Manhattan o julgamento de Nicolás Maduro e sua esposa, Silvia Flores. Os Estados Unidos da América acusam o presidente deposto de narcoterrorismo, conspiração para importar cocaína e posse de metralhadoras e explosivos. Ambos os réus negaram as acusações. A próxima audiência está marcada para 17 de março. Então, basicamente, se olharmos para o quadro geral do que está acontecendo, todos os rumores de que Putin e Trump supostamente chegaram a um acordo, bem, na minha opinião, isso é uma completa besteira. E o que você acha? Escreva nos comentários, na sua opinião, foi um acordo ou não? Aqui eu deixo reticências, sua opinião, suas conclusões, escreva nos comentários deste episódio, inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. Se você achou este episódio útil, se as informações foram interessantes para você, pode apoiar o trabalho deste canal do YouTube financeiramente com qualquer doação ou assinatura pelos links e dados fornecidos. Na descrição deste vídeo está escrito: apoie o canal Alexei Pet. Escolha o formato que for mais conveniente para você. Eu ficarei grato por qualquer apoio de vocês. Por hoje é só, cuidem-se e até mais.